Vamos à mensagem, por favor. Boa noite a todos. Então, do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, nossa leitura de ambientação, no capítulo 18, Lembranças Úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar, invariavelmente, para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de alma seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue a enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Nossa. Bom, aqui são o que precisamos, né, de lembrar sempre, né, do que precisamos fazer, né, seguir num caminho melhor, ter uma atitude de mudança, né, agir sempre com relação às coisas, não ficar esperando, né, e contando que, esse problema não é meu, ou então a culpa é dos espíritos, né, como está falando aqui, né, então o que eu entendi, assim, o que eu, assim, para mim me chamou a atenção, é para que a gente viva e faça o que é preciso fazer e aprenda com esses erros, né, para mim o que me chamou a atenção aqui na leitura. Obrigado, Silvano. Diga, Carlão. Não, Rapidinho, esse montão de puxão de orelha aqui, você nos remeteu ao livro que a gente está terminando, né? Tudo que está aqui está nesse livro que a gente vai estudar agora. É isso aí. Tudo. isso mesmo, Ok. Carlão, obrigado. Vamos à nossa prece, Pedrão. Vamos elevar os pensamentos de ajuda e pedir aos amigos espirituais que nos assistem, nos orientam, para que nós possamos nos interessar nos trabalhos do bem, nos trabalhos do amor, da verdade, que nós possamos, Jesus, nos conduzir de tal forma e que venhamos ser os únicos a ser beneficiados pelas maneiras como nós nos conduzimos na vida. Nós te agradecemos por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de reunir em nome do nosso Pai Celestial, em Jesus, para estudar um pouco mais do Evangelho, que é o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que podamos dar por iniciada a nossa união da noite de hoje, a tua santa e bendita paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Pedrão. Então, o Valdemir já está conosco. Carlão vai ser o nosso leitor de hoje. Então, a bola está com vocês aí. Carlão, vamos ler o item 75 sem comentar, para poder, porque o 75 é o prefácio, o 76 é a prece. Então vamos reler o 75
E a gente comenta a partir do 76. Caso alguém tenha dúvida na 75, por favor, também fique à vontade para levantar a mão aí e participar. Joia? Boa noite, meus amigos. Pelos espíritos endurecidos. 75. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam o nome de Deus, do nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos nomes dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é conduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, praticam o mal mais por instinto que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhe encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhe inspirar temor, o menor temor, serve-lhe de máscara para encobrirem as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Nós comentamos bastante isso na semana passada, comentamos aí o- uma hora, né, de comentário em cima desse texto. Mas se tiver alguma dificuldade, alguma questão que alguém queira colocar, por favor, fique à vontade. Como não tem ninguém, Carlos, ninguém se manifestou, então vamos para o item 76, Vamos para a que prece. é a prece, que é bastante longa, por sinal, mas é a prece o modelo de prece que Kardec coloca para os espíritos endurecidos. 76. Prece. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhece, particularmente sobre bons espíritos. Ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga o seu próprio sofrimento. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal, porque então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo. Ora, os bons espíritos que te cercam, vê quantos ditosos são e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu como a todas as suas criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Aí, bom, Carlos, está o ponto de partida. Deus nos criou todos iguais, iguais com as mesmas possibilidades, nos dando a liberdade
de fazer o bem ou de fazer o mal. Deus é tão generoso que Ele nos dá a liberdade de fazermos o mal também, caso queiramos. Então, nesse ponto, é bastante doutrinário, doutrinário cristão, quando nós entendemos que todos somos filhos do mesmo Pai e fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Tudo bem? Continuemos? Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. E aí, Carlos, me permita uma parte aqui também. É, esse conselho de Kardec não é só para os espíritos endurecidos, é também para nós. Volve para Deus o olhar. Volta para Deus o olhar. Dirige-lhe um instante do teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Iluminar-nos, desde que nos sintamos, desde que queiramos trabalhar nesse sentido. Então, quando ele faz a prece aqui para os endurecidos, não estou dizendo que nós somos endurecidos, tá, gente? Mas nós somos ainda ignorantes. Ignoramos muita coisa ainda. E o Kardec, sempre, nessa prece mesmo, ele está dizendo aqui, já disse em algumas outras oportunidades, e Jesus também disse, que o homem faz muito mais coisas erradas por ignorância do que por maldade. É claro que há os maldosos, há os hipócritas, como ele diz aqui, há os psicopatas, como eu falei aqui na semana passada. Mas nós ainda cometemos muito erro por ignorância. E é o que Kardec está nos convocando aqui, para que voltarmos o nosso olhar para Deus, nos voltarmos para Deus. Olhar aqui é metafórico, naturalmente. Voltar o nosso sentimento para Deus, imaginar-nos na seara dele ou nos colocarmos à disposição para trabalhar na seara do Cristo. Isso, com certeza, nos ajudará no nosso caminhada, no nosso progresso. Então, o conselho é para todos nós. Ou pelo menos assim eu entendo, tá? Que é para mim. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Dize conosco estas simples palavras. Meu Carlão, Deus. a Silvânia levantou a mãozinha. Desculpa, Ah, desculpa. desculpa, Silvana. Não, Vamos lá. eu que peço desculpas, que você já tinha terminado, é que você falou que serve para todos nós, realmente. E também para quando a gente lida com alguém que a gente sabe que é uma pessoa assim mais difícil, né? A gente ter esse olhar mesmo de, como fala aqui, né? De se voltar ao que Deus quer da gente, né? Para a gente pedir por esse irmão, porque aqui o tempo todo fala, né, que são pessoas que estão num caminho equivocado e tal, são mais difíceis, mas são nossos irmãos, né? Então, que a gente, com esse pensamento bom, pensamento de que para ele receber tipo assim, o que ele puder receber, o que ele conseguir captar, né? Mas sempre mandando coisas boas para ele, né? Acho que Deus quer isso da gente, né? Que a gente tenha esse olhar e não um olhar de que eu sou melhor que fulano, melhor que Beltrano. Não, um olhar de que é um irmão ainda com dificuldades, né? Nós temos nossa dificuldade, obviamente, mas se a gente já consegue entender o que não é para fazer, né? Aí você vê aquilo e você não quer fazer igual, então que você peça por ele, não é? Então esse olhar também a Deus, eu também entendi assim, Valdemir. Com toda certeza. É caridade orar pelos endurecidos. É caridade orar pelo outro. Então é importante que tenhamos isso em mente. E eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar a cabeça de ninguém. Mas eu posso me modificar em função do outro. Nós temos uma situação lá na nossa casa, como diz o Mauro aí, né, na nossa casa, de uma amiga que tinha muita dificuldade de lidar com o irmão dela, irmão consanguíneo. E passaram durante muitos, muitos anos com essa diferença, com essas dificuldades. Até que ela entendeu. Já que ele não pode, não quer mudar, eu preciso me mudar. E ela se mudou. E ela se transformou.
E a partir daí mudou, segundo a narrativa, a narração dela, mudou a convivência, a afetividade, a convivência entre ambos. Passou a ser mais respeitosa, mais amorosa, mais fraterna. Porque ela mudou. Já que o outro não muda, que mude eu. Agora, para isso, eu preciso ser ou ter um pouco de humildade. Não vou dizer ser humilde, não. Mas ter um pouco de humildade e entender. Eu tenho dificuldades, eu tenho problema. O problema não está lá fora. Eu já brinquei aqui outras vezes, e me permita repetir, né? O pique está sempre comigo. Na brincadeira de pique, o pique está sempre comigo. Então, eu tenho que entender isso e trabalhar isso em mim para eu poder ajudar o outro com toda certeza. Tudo bem, Silvânia? Tudo bem. E nossa primeira leitura da página inicial, né? É viva pedindo orientação, não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a sociedade o que fazer. Então, se a gente tem um conhecimentozinho, a gente sabe que a gente tem que tomar a iniciativa, né? Em situações difíceis, não é, Valdemir? E como espírita, nós até podemos dizer que estamos na primeira reencarnação. Pois é, Muitos de nós aqui, muito provavelmente, na primeira reencarnação como espírita. Mas como cristão, não. pois é, pois é. E a doutrina espírita não modifica a doutrina cristã. Ela vem ratificar a doutrina cristã. E a Uhum. regra áurea da doutrina cristã é: faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Como é que você Sim, gostaria de ser tratado em determinadas situações? É a partir daí que você vai agir e tratar o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. sim. Tá bom, muito obrigada. Diga, Carlão. Esse comentário da Silvana, eu lembrei de uma coisa que você de vez em quando fala aqui na sala. Na dúvida, se pergunte o que que o Cristo faria, né? Sim, O que que ele faria? Pensa um pouquinho, para, faz o bip, né, que você fala, e o que que é. ele faria nessa situação? Daí sobre o espírito endurecido também na mensagem inicial falou, né? Pra gente não julgar os irmãos que fracassaram na luta, Uhum. né? E E aqui é prece. quando a gente faz essa pergunta, o que que Jesus faria, não quer dizer que eu vou fazer igual, mas quer dizer que eu sei ou imagino o que Jesus faria. Que eu preciso me esforçar para, dentro do meu conhecimento, dentro da minha capacidade, dentro do meu poder, eu fazer igual. Ou eu imitar o Cristo, já que ele é o modelo. O modelo é para ser imitado. Então, a pergunta é perfeitamente válida. O que que o Cristo faria nessa situação? Como é que o Cristo atenderia esse irmão endurecido? Como é que ele atendeu os irmãos endurecidos? Ele sempre foi firme, mas sempre foi doce, mas sempre foi amoroso. Então, eu não tenho o amor do Cristo, mas tenho o amor de um espírito imperfeito. Vou amar com as minhas imperfeições, mas vou me esforçar para amar ao meu modo, digamos assim. Continuemos? Tem um comentário da Carmen no chat. Você pode ler? Posso sim. É, estou com uma dificuldade. Meu esposo não aceita que eu vá ao centro espírita, a partir de quando ele ficou doente. Saí 7 meses que estou distante da casa e do trabalho. Como agir? Tenho cedido em tudo que posso. Faça da sua casa o seu centro espírita. Quando Joana de Cusa pediu a Jesus autorização para deixar o marido e segui-lo, ele disse: não, volta lá para sua casa e me sirva lá, junto do teu marido, o intendente de Cusa. Então, fazer da nossa casa, e não da nossa casa física, mas da nossa casa mental, a nossa casa espírita. E a renúncia é feita com amor, é bem vista, me permita aspas aqui na palavra, é bem vista por Deus, é bem aceita por Deus. Diga, Mauro. Eu só queria ressaltar, né, dentro da fala que você trouxe,
na transformação da nossa casa numa casa espírita, na vivência da doutrina espírita, né? Uhum. Não transformar a casa literalmente num centro espírita, Sim, é mas claro. que ela A, seja a essa casa vivência, mental. né, dos postulados espíritas, evangélicos, cristãos, né? É isso que, de fato, nós temos que fazer, né? Não só a nossa casa, como a nossa vida, o nosso viver, né? Que nosso altar seja o nosso coração e ele esteja conosco onde nós estivermos. Era isso. Obrigado. Beleza. Sabemos que não é fácil, Carmen, já que você colocou seu nome aí. Sabemos que não é fácil. Sabemos que é complicado, que é difícil, mas se está ao nosso encargo, se Deus permitiu que chegasse até mim, é meu. O pique está comigo de novo. Sou eu, preciso dar conta dele. Com dificuldade, com dor, mas com entendimento, com respeito, com carinho, com amor, principalmente com amor. Aquele amor que nós somos capazes, que nós sejamos capazes. De novo, é diferente do amor de Jesus, mas aquele que sejamos capazes de sentir e exprimir e expressá-lo aos nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos mais próximos, né? O próximo mais próximo é aquele que está debaixo do nosso mesmo teto. Então, Não, Elaine não, o Carmen, você já leu o Aconteceu na Casa Espírita? Sim, sim. Então, lá você viu o, o, o trabalho. o trabalho de abdicação, né, que a trabalhadora lá teve em função de um esposo também difícil, inclusive estava sendo obsidiado para afastá-la do trabalho, mas ela entendeu que ali era o momento dela. Ali era o momento dela exercer a fraternidade, a compaixão, a indulgência, a caridade. É o momento. Nossa vida não se restringe, nem se resume à vivência na casa espírita, nem da mediunidade. Uhum. Mediunidade é uma ferramenta, né? Então, que você se fortaleça nesse momento com os bons espíritos, né? Que o culto do Evangelho no lar seja um momento de fortalecimento, de comunhão Uhum. com essa psicosfera espiritual mais elevada. E entenda que o momento presente da sua vida é dedicar-se a esse companheiro. E ok, e você não será penalizada de forma alguma por não estar exercendo a mediunidade no trabalho formal com os espíritos. Entende? Acho que isso que Sim, mais te atormenta. Então, coloque isso numa caixinha. Meu momento não é para a mediunidade agora. Bota na caixinha. A espiritualidade está ciente disso. Ela está te acompanhando nesse momento da sua vida. Faça o seu melhor. Dedique o seu carinho, a sua atenção. Evite atritos desnecessários, porque a doutrina espírita não pode se transformar num motivo de atrito. sim. Ele falou da Joana de Cusa. Então, viva o evangelho em cada dia, em cada dificuldade que o seu companheiro te apresentar, é um momento de provação. Faça o seu melhor. Se Deus assim permitir que sua vida mude novamente, aí, nesse instante, você vai reformatá-la de novo. Entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essas orientações. Eu faço o Evangelho no Lar todos os domingos, às 20 horas, e estou sempre ligada, tentando realmente fazer desse momento melhor. É que eu, às vezes, passa um tempo, eu sinto mesmo no meu corpo, assim, mais irritação. É como se fosse, assim, acumulando e que eu precisasse é, esvaziar um pouco dessa energia, mas eu tentar e foi muito oportuno tudo que eu escutei. Muito obrigada. Obrigada.
Carmen, me permita uma parte como terapeuta. Sim. Todo cuidador precisa de ser cuidado. Hum. Então, Como eu faço isso? Eu faço terapia. a terapia é o meio para você conversar, para você colocar isso para fora, para você se Hum. esvaziar. Uhum. De preferência, claro que eu estou puxando aqui para a doutrina espírita. Alguém que Uhum. conheça, um terapeuta que conheça a doutrina espírita, ou pelo menos que respeite a sua crença Uhum. na doutrina É, espírita. ela conhece, é adepta, assim, né? Como é que simpatizante. E Simpatizante. ela sabe, Porque alguns terapeutas não conhecem e ainda reprovam. Então a gente tem que ter não, esse cuidado. Então, sim, cuide-se na terapia, isso vai te ajudar bastante. tá bom. Bom? Obrigado. Nada. Carlão, Vamos em frente? já não sei nós onde Pode paramos mais. seguir? Vou voltar um Pode. pouquinho para pegar o contexto. Volve para Deus o teu olhar. Ah, sim. Dirige por um instante o teu pensamento e um raio de divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Mas lembrando aqui, gente, que não basta palavras. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Então não basta dizer, meu Deus, eu me arrependo e continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar vivendo do mesmo modo. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Porque se eu fizer coisas iguais, os resultados vão ser sempre iguais. Então, quando Kardec nos sugere aqui, né, essas simples palavras acompanhadas do sentimento relativo a cada palavra dela. O arrependimento é efetivamente um arrependimento. Continuemos? Vamos. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que estas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado com que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A Ele, primeira será. Opa, me permita. Lá no início da prece, quando ele começa falando da prece, ele pede ao Espírito, na prece, né? Ele pede ao Espírito, como é que é Espírito o quê, gente? Deixa eu ver aqui. quem é descomprados no mal? Endurecidos. Pede Ah, aos espíritos, eu tinha escrito endurecido. Eles pedem aos espíritos endurecidos que observem os espíritos felizes, os espíritos iluminados que estão à volta deles. E mostre para eles: vocês também podem ser felizes, tão felizes quanto eu. Porque só depende de cada um de nós da felicidade. Então, de novo, ele traz esse ponto aqui. Desde que é dado um passo, no bom caminho, o resto se fará percorrer te fará fácil, será fácil percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeu de felicidade por culpa tua. Não gosto muito da palavra culpa, com todo respeito a Kardec, não gosto da palavra culpa. Eu prefiro a palavra responsabilidade. Mas aqui está a culpa, a gente vai ler a culpa, mas eu não gosto dela. Mas o futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, diz lá Pedro.
Então, os meus erros, que não são poucos, aí pessoalmente falando, não são poucos, só serão cobertos, só serão ressarcidos através do trabalho do bem, através do amor, através do servir. A partir do momento que eu me engajar efetivamente nesse trabalho, eu vou apagando, apagando não, transformando aqueles dias ruins em dias de ensinamento. Olha para trás, não me sinto adoecido, não me sinto culpado, uma vez reparado, mas me sinto com conhecimento a respeito daquele tema para não repetir. Continuemos? Vamos lá, voltar um pouquinho. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti: a de sofrer de muitíssimo mais do que tens sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistes na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. E aí ele encerra a prece pelos endurecidos. Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria reforçar essa fala que ele traz aqui, né? Quando ele fala lá, né, que a primeira será inevitável, se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar de má situação em que te encontras. Então, gente, tem que passar pelo nosso esforço. Nós estávamos estudando aqui antes, com os trabalhadores da casa, o livro Devassando o Invisível, né, da dona Ivone. E estávamos comentando exatamente sobre isso, sobre essa questão da vontade, como ela é determinante. Por mais que a gente estude, por mais que a gente compreenda, isso não vai ser suficiente se nós não empreendermos vontade. Vontade na transformação, vontade na luta contra as nossas más inclinações, vontade na prática do bem. Tem que ter vontade, senão a gente não faz o bem. Se nós não tivermos vontade, a gente não sai do lugar, a gente não muda o pensamento, a gente não faz absolutamente nada. Então nós temos que ter vontade. Os espíritos nos ajudam, nos inspiram. Quantas e quantas vezes passou pelas nossas mentes, né? Sugestões de fazer alguma coisa, ligar para alguém, perguntar sobre tal situação sobre alguém. E a gente disse, não, vou fazer isso agora não. Faço depois. Depois, ó, Entendeu? Está depois já chovendo foi. muito. Amanhã vai estar chovendo. Depois já foi porque nós perdemos a oportunidade. A inspiração. Pensando aqui no que a Carmen falou, eu lembro do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça não podia sair da cama, porque ele não conseguia se movimentar. Mas mesmo na cama, ele mobilizou uma obra fantástica. Então não é impedimento nós estarmos limitados por alguma situação de fazermos o bem, não é impedimento. O bem não é só o contato com os espíritos. O bem é um telefonema que a gente pode dar para uma pessoa que a gente saiba que esteja precisando ou que passe na nossa mente. Nossa, por que veio pessoa na minha cabeça? Eu vou ligar para ela, saber como é que ela está, bater um papo. E a gente pode se surpreender de ouvir de lá, caramba, como foi bom você ter me ligado. Como me fez bem a gente conversar esse tempo. Então, vamos buscar alternativas e não ficarmos presa à reclamação.
a lamentação. Ah, hoje eu não posso ir ao centro? Tudo bem. Eu vou ligar para os meus irmãos do centro, saber como é que estão as coisas. Ah, esse é o horário da reunião? Eu vou aqui fazer uma prece silenciosa. Seu esposo não precisa saber. Não preciso articular palavras, mas eu imito o pensamento, me conecto à minha casa espírita, né? Então, existem mil maneiras, gente, de nós continuarmos, e todas extremamente bem vistas pela espiritualidade, por Deus, por Jesus. Então, tenhamos essa atenção, né? Quando você falou da vontade, Mauro, me permita, me lembrei aqui da questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu sempre cito essa questão e me permitam ler para ratificar aí o que o Mauro falou. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem, sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena. Quão pouco dentre vós esforçam-se para isso. Então, para vencer as nossas dificuldades, segundo os espíritos, falta-nos vontade. Falta-nos um pequeno esforço e, segundo ele, um pequeno esforço. Porque Deus não vai nos dar um problema que nós não sejamos capazes de solucionar. Não vai nos dar um fardo que não sejamos capazes de transportá-lo. Então, o que nos falta efetivamente é vontade. A partir do momento que temos vontade, a gente opera, aspas aí da palavra, por favor, opera milagres. Tudo bem? Continuamos aqui pelos doentes agora? Diga, Angélica. Angélica, Angélica, por favor, me perdoe. Falando, né, no esforço, né, que nós estamos discutindo aí, o esforço para melhorar, é até um depoimento meu aqui mesmo. Tem um rapaz que fica na porta do Banco do Brasil aqui, eu moro numa região que é próxima a uma cidade satélite, que é o Núcleo Bandeirante. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer no Núcleo Bandeirante, que não tem nada aqui perto. Mas esse rapaz me irritava tanto, ele fica pedindo. E quando a gente não dá uma moeda, um dinheiro, ele fala impropérios, ele é muito desagradável. Eu não podia, eu ficava fazendo assim, eu desviava o caminho. Mas eu olhava para ele que ele me irritava bastante. Porque ele é um tipo muito estranho, muito ruim, a gente olhar que ele é muito sujo, fala muita besteira. Aí eu descobri que não era só eu que fazia, que tinha esse sentimento por ele, né? Mas isso me incomodava, porque principalmente quando nós tínhamos o dia de estudo aqui, que segunda-feira é o dia que eu vou no Pilates, é o dia que eu passo perto dele, né? Aí eu descobri que muitas pessoas não suportam ele, e eu ficava aqui implicada. Aí um dia eu passei, ele estava com. Isso tem muitos anos já, né? Agora esse ano que eu resolvi a questão. Aí eu passei, ele estava com a perna machucada, ele estava com uns panos enrolados, muito sangue, assim, aquele sangue que já estava bem ruim, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei preocupada. Eu falei, hoje eu vou me aproximar, eu não, eu vou ter que vencer isso, né? Com muita dificuldade, eu cheguei perto dele, falei, se ele me xingar, paciência. Aí eu falei para ele, eu falei, o que que foi no seu pé? Aí ele estava gemendo, estava com muita dor, ele fez algum gesto lá que ele tinha machucado, sei lá, não entendi também. Aí eu falei, vai ali no posto de saúde para eles fazerem um curativo, você não pode ficar com a perna desse jeito. Estava muito feio, né? Aí ele não deu resposta. Passou, ele sumiu. Não... Aí, um dia, aí eu perguntei para um rapaz que lá perto, cadê aquele moço? Aí descobri que ele chama Davi, até o nome do meu filho. Ele falou, ah, não, Davi está sumido aqui. Eu já pensei o pior, né? Quando foi no outra semana que eu cheguei, ele estava lá com a perna limpinha, enfaixadinha, com o cabelo cortado, limpinho. O pessoal do posto de saúde foi lá e pegou ele para fazer o curativo e começou a levá-lo. Ele não ia para o posto de saúde, ele voltou para o mesmo lugar, sentando, pedindo a esmola dele, mas o pessoal estava indo lá. Aí eu descobri, aí me contaram, não, eles estão fazendo um curativo direitinho na perna dele, estava muito ruim. E a partir daquele momento, eu falei, gente, eu preciso melhorar com ele, né? Assim, aí passei a perguntar para ele como é que você tá. Aí um dia ele falou para mim, ele falou, tá bom, tá bom.
tá melhorando. E agora está tudo cicatrizado, né? Então eu achei assim muito bom eu ter conseguido chegar perto dele e acabou aquele sentimento que eu tinha por ele, que é um sentimento porque ele é muito desagradável. Mas agora, quando eu passo, ele já não fala mais as coisas para mim. Se eu passo e ele me pede um dinheiro, eu falo, hoje eu não tenho, hoje eu não tenho, porque não é todo dia que eu dou também, para ele não acostumar, né? Mas é para ele beber mesmo, que ele pega. Aí, e ele dorme ali, pelo núcleo Bandeirante mesmo, e amanhã ele vai para a porta do Banco do Brasil. Então, eu me senti bem depois disso, sabe? Porque o Carlos até falou assim, a gente pergunta o que que Jesus faria. Lógico que Jesus faria muito mais, né? Não teria nem esse sentimento. Mas eu me senti bem de acabar com esse sentimento que eu nutria por ele. Hoje eu consigo passar perto dele e não sentir aquela coisa ruim. As outras pessoas não. Eu tenho, inclusive, uma menina que faz pilates lá, que ela desvia, que não suporta nem olhar para ele. Mas eu já corrigi e eu me senti assim muito leve, sabe? Por eu ter essa capacidade, que às vezes eu não faço com ninguém, mas com ele eu consegui vencer. Quer dizer, eu acho que ele estava no meu caminho, era para ensinar isso mesmo, né? Para eu me dobrar e aceitar que eu tinha que chegar perto dele e entender aquela situação. Inclusive, descobri que ele saiu da Papuda tempo aqui, que ele é ex-presidiário, que ele matou o gerente de um restaurante aqui. Quando nós mudamos para Brasília, aconteceu esse assassinato. Eu lembro, ele é o assassino, eu descobri depois. Então, assim, ele já cumpriu. Aí, depois disso tudo, que eu já tinha visto a perna machucada, é que eu vim descobrir essas partes da vida dele, sabe? Então, assim, é uma pessoa que a gente tem, é digno de pena, não é? Porque ele precisa da atenção, ele já cumpriu a pena dele mesmo, já. As pessoas ele todas sabem desse fato na vida dele. Aí depois descobrimos também que ele foi abandonado pela mãe. E está ali na rua. Mas para mim foi assim uma lição, sabe, que eu recebi e falei, eu sou capaz de vencer essa dificuldade. E é muito bom quando a gente consegue, mas lembrando sempre aqui do que nós estamos estudando, quer dizer, eu tive que me tocar, porque senão não está valendo nada eu ficar aqui estudando, ouvindo tudo, né, e não aplicar. Então, assim, dentro dos meus defeitos, tudo, esse pequenininho eu consegui vencer, que é de todas as vezes agora encontrar com ele, dar um bom dia, sorrir, perguntar como é que ele está, e ele agora comigo, ele está assim mais agradável, vamos dizer assim, né? Pelo menos não me Aí. responde. Mas É, olha, você conseguiu ajudá-lo também, pelo menos em relação a você, de não ser tão grosseiro. Ele conseguiu é, ver que existe gentileza, né? Alguém se preocupou com ele, alguém parou para conversar com ele, que ele não precisa ser ríspido com todo mundo, porque é uma atitude até de defesa. Até o animal é assim, gente. de defesa Pega um dele, animal né? selvagem. Se você der atenção, carinho, alimentar, ele vai se tornar dócil a você. E aos outros, ele vai continuar da mesma maneira. Ríspido, acuado, ressabiado. Porque quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece, não é? Ele é muito. Então, você contou um pouquinho da história dele, abandonado. O que que ele passou, né, nesse período de abandono, né? Uhum. Aí foi para a prisão. O que que ele passou nesse. Então, a pessoa, quando a gente fala, né, a pessoa fica escaldada e ela não vai se abrir facilmente para outras, porque ela não sabe, ela só recebeu o mal. Ele não recebeu carinho, Então, né? quando ela Nunca. recebe, quando ela está diante de um fato novo, o que vem na cabeça dela é mais um que vai me estrupiar. E ele reage com isso, né? Para tentar uma autodefesa. Como ele viu que o propósito não era esse, que alguém se preocupou, que alguém, né, o orientou, que a orientação trouxe um bom resultado, diminuiu a sua dor, opa, com essa daí eu posso agir diferente. Deu para ele também uma oportunidade. É o que eu falo. Deus aproveita todas, em qualquer situação, para que o aprendizado e o benefício seja para todos os envolvidos.
todos os envolvidos vão, de alguma maneira, se beneficiar daquela experiência que alguém está nos proporcionando. É uma via de mão dupla. Mas é com muito esforço, viu? Porque para Mas eu é com chegar nesse esforço. Se fosse ponto, mole, não tinha né? valor, né? Porque é muito difícil a gente chegar perto dele. Mas assim, o que eu falo é o bem-estar que eu senti por eu vencer essa barreira. Eu tinha que vencer isso, porque estava me fazendo mal já, Isso aí. a E minha aí, atitude. Angélica, a gente chega à conclusão de novo. O Pix estava com você. Era você que tinha que fazer. Pois E é. quando você perguntou o que que Jesus faria nessa situação, eu me lembrei de uma situação, eu não lembro a referência evangélica, tá? Eu não vou lembrar o livro e versículo, eu não tenho de cabeça. Posso até pesquisar depois. Mas quando ele manda Pedro a uma determinada casa a ajudar as pessoas. E o Pedro vai lá e vê o pai tá bêbado, o filho tá o filho é um jogador, a mulher tá fazendo uma besteira, tá tudo errado. Quando ele volta para o Cristo, o Cristo pergunta ele, e aí, Pedro, ajudou a pessoa? Ah, senhor, não dá. Lá o pai é bêbado, o filho é jogador, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Pedro, foi exatamente por isso que eu te mandei lá. Eu ouvi isso na Rádio Rio de Janeiro essa semana ou semana passada. Eu ouvi algum comentário aí dessa passagem. Porque ele veio para os doentes. É a fala Exatamente. dele. Se o moço tivesse bom, tivesse lá com o empregado, fosse o gerente do Banco do Brasil, não teria dificuldade. Ou pelo menos essa dificuldade. Então, o que que Jesus faria? Ajudaria. Na medida, Ajudaria. é claro que você não é Jesus e não vai ajudar como Jesus ajudaria, mas ajudou como você é capaz de ajudar. É o que eu sempre digo aqui, eu sempre repito aqui. Ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Lá um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. De acordo com o seu sentimento, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Diga, Mauro. E aí, nessa fala, né, de ajudar conforme o seu entendimento, os seus recursos, eu lembro do irmão Walter, né? O irmão Walter teve vários casos, mas um deles era de uma pessoa, um alcoólatra, e que estava lá e a obra estava rolando lá no núcleo, né? Foi na época que estava se construindo o núcleo, tinha muito material de obra, muita areia, muita cimento, e a pessoa embriagada lá, perturbando lá o dia inteiro. O irmão Walter não falou absolutamente nada. Ele saiu de onde estava, o irmão Walter saiu de onde estava, foi na direção dele, deu-lhe um cachação, que pegou aqui, ó, pegou aqui na nuca, o cara catou cavaca, meteu a cara na areia, levantou, ninguém falou nada com ninguém. Levantou, se limpou, saiu porta fora. Esse homem nunca mais bebeu na vida. Claro que não é recomendável isso, mas eu estou trazendo o exemplo, por quê? Nós não somos capazes de fazer o que Jesus fez, claro que não. Mas também não é adequado fazer o que outros fazem. Sim, Nós com vamos certeza. encontrar o nosso ponto. Nós vamos encontrar o nosso ponto, né? Talvez ele tenha percebido, sei lá o quê, né? Como o próprio Divaldo, quando curou lá o menino paraplégico, ele viu o obsessor. O obsessor era o responsável pela paraplegia do garoto, né? E conseguiu se safar. Eu não sei o que o irmão Walter viu para agir daquela maneira, né? Então, assim, nós temos o modelo que é Jesus, mas nós temos o nosso jeito, que vai depender da nossa compreensão, dos recursos que temos, da situação e da inspiração, com certeza, né? Então, o que nós temos que entender, de fato, é nos regozijarmos com o bem que somos capazes de realizar, dentro da nossa maneira. Porque se não for da nossa maneira, nós não vamos realizar. Que é a maneira do outro, eu não sou o outro, né? Isso aí. E Muito todos bom. somos capazes, e todos somos capazes de fazer alguma coisa. E por menor que seja, ela é proporcional à nossa capacidade de realização.
né? Então, é claro que Jesus faria diferença lá no caso da Angélica. Obviamente. Mas a Angélica pôde fazer? Pôde. E a Angélica fez pelo rapaz? Não. A Angélica fez por ela mesma. A alegria foi dela. Eu sou capaz de vencer as minhas dificuldades. Questão 909 que acabei de ler. Com poucos esforços, empreendemos muitas vezes para superar as nossas dificuldades. Se empreendermos um pouquinho de esforço, com toda certeza, conseguiremos superar as nossas dificuldades. E o Carlão botou aqui, né, ainda sobre esse fato, ele botou: e não será somente com ele, outros receberão a mesma gentileza. Aqueles que, de alguma maneira, proporcionarem a ele essa confiança. Com Sim, certeza receberão igual. a história lá da serpente, né, que pegava todo mundo, né, e passa o sábio e diz que ela não podia pegar as pessoas. Como ela não pega? As pessoas passaram e iam amassá-la, pisá-la, machucá-la, quebrar os dentes. Então, a prudência das serpentes e a mansidão das pombas. Então, com toda certeza, todas as pessoas que forem ajudar esse rapaz, que pelo menos perguntarem como ele está, passar, cumprimentar, perguntar como ele está, ele vai também confiar nessas pessoas. É o que o Mauro lembrou aí do animal selvagem, né, que passa a identificar aquela pessoa que o tratou bem, aquela pessoa que o alimentou, aquela pessoa que cuidou. E a gente vê isso hoje pela internet, a gente vê muito isso. Animais como que agradecidos pela ajuda que receberam. Então, nós precisamos nos esforçar. Nós que somos racionais, estamos no nível superior, precisamos nos esforçar para também caminharmos na direção do amor, da paz, do equilíbrio, do bem-estar. Mauro, 52. Vamos começar Eu acho o. bom a gente parar aqui no início, né? Aqui, né? Capítulo 77. Item 7, item 77. capítulo Pelos 28. doentes. Isso. Ok. Vamos em. Diga, Carmen. Oi. Não, queria só falar que foi muito produtiva essa noite de estudo, foi muito estimuladora, animadora, continuar junto estudando essa doutrina, a forma que esses ensinamentos faz a gente raciocinar, como vocês conseguem um raciocínio claro para passar para a gente. Isso me motiva, nos motiva muito a continuar. Com ainda imperfeitos, mas não olhando mais essa imperfeição como uma derrota, como uma coisa desvalorizando-nos, não, entendendo que somos imperfeitos, mas que apesar de, né, tudo que fizermos de bem vai ser bom. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Obrigado, Carmen. Vamos Mauro, então à nossa pré. Oi, diga, Pedrão. só dar uma sugestão para a sua irmã Carmen, que com o fato da internet, né, essas coisas todas, podemos assistir várias reuniões, né, via internet, reuniões espíritas, como o SEAC faz, né, e outras casas. Então a gente nem precisa, às vezes, sair de casa para assistir às palestras. É claro que a gente gosta do centro espírita, adora o centro espírita, essas coisas todas, por causa do entrelamento, estudos mais, mas se nós, às vezes, não podemos ir, podemos assistir pela internet, né? É uma solução para ela pode assumir, se desejar, né? Obrigada, meu irmão. Eu acompanho o estudo da quarta-feira no SEAC. Eu escuto a Rádio de Janeiro. Hoje, então, foi, nossa, muito bom do passe magnético. Eu estou sempre assim, né? Então, o SEAC eu escuto às quarta-feiras, se não dá para ser na hora mais depois. E eu estou sempre
em contato, né? Sempre em contato. Obrigado, viu, pela sua sugestão. Ok. Vamos à nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Elaine, faz a nossa prece, por favor. Abre o áudio. Tá me ouvindo? Sim. É porque travou aqui. Senhor, Deus, Pai de bondade, misericórdia, queremos descer dessa noite, pelos bons conselhos, pelos ensinamentos. E nada é por acaso, estamos sempre ouvindo aquilo, precisamos ouvir, precisamos ouvir. E que isso fiquem guardados assim, nessa mente, precisamos colocar em prática no nosso dia, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, fique conosco, sempre, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Elaine. Gente, um beijo amanhã na rádio, hein? Boa Vamos noite. lá fortalecer a Rádio Rio de Ok. Janeiro. Ok, obrigada, Abraço. gente. Boa noite. Deus.